Bom dia, galera! Quero nessa manhã desejar a todos com a paz do Senhor e que Deus possa continuar nos abençoando cada dia mais e mais. Nesse exato momento eu quero deixar uma palavra aqui para nossa meditação, que nós podemos meditar nesta palavra maravilhosa. É um ensinamento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma palavra de advertência que Cristo está falando para o teu povo, né? Mostrando as dificuldades que muitas das vezes nós enfrentaríamos durante o nosso dia a dia, mas que nós deveríamos ter ânimo, porque é tendo ânimo que nós conseguimos vencer na nossa caminhada. É com luta que nós crescemos na nossa caminhada. Amém, meus queridos? Eu quero ler aqui em João, capítulo 16, e o versículo de número 33. João, capítulo 16, versículo 33. Está escrito assim na palavra do Senhor: Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Essa palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que ele escreveu, deixou escrito aqui no Evangelho de João, no capítulo 16, o versículo 33, é uma passagem maravilhosa, é uma passagem da Bíblia que, quando eu paro para meditar nessa passagem, eu passo a entender que aqui na Bíblia Sagrada Jesus só não fez só promessas de bênção. Jesus também ele estava nos alertando, mostrando para cada um de nós, para os seus discípulos, para os seus servos, que no mundo nós teríamos aflições, lutas, dificuldade, perseguições, mas que nós deveríamos ter bom ânimo, porque assim como ele venceu o mundo, passando por todas as lutas que ele enfrentou, ele venceu o mundo. E se ele venceu, nós também venceremos. É Paulo que está escrevendo carta aos Romanos, carta aos Coríntios, dizendo que nós somos mais do que vencedores em Cristo. Então, se Paulo está dizendo que nós somos mais do que vencedores em Cristo, Paulo está nos mostrando que diante de toda luta, diante de todas as aflições que nós iríamos enfrentar, Paulo está nos mostrando que nós iríamos vencer. Porque assim como Cristo venceu, nós também venceremos. Assim como Paulo venceu, nós também venceremos. Todos os discípulos da Bíblia, todos homens e mulheres de Deus passaram por luta, passaram por aflições, passaram por várias perseguições, foram humilhados no seu ministério, foram caluniados, foram apedrejados, mas todos eles venceram, né? Então, se eles venceram, nós também venceremos, né? Às vezes, meu querido, a luta que nos enfrentamos é que vai fazer nós crescer na nossa caminhada. São as lutas, são as perseguições, são as aflições, são as pedradas, são as humilhações, é que vai fazer nós crescer no nosso ministério. Quando eu abro a minha Bíblia para analisar esta passagem bíblica que Jesus falou, ele deixou escrito: estas coisas vos tenho dito, né? Para que tenhais paz em mim. Nós só vamos conseguir ter paz na nossa caminhada se nós estivermos ligados com Cristo, se nós estivermos raizado com Cristo, porque ele é a paz do mundo e nele nós teremos paz, né? Jesus falou: eu vos dou a paz, não a paz que o mundo vos dá, mas é uma paz diferente, é uma paz que não é passageira, porque a paz do mundo ela é passageira. Hoje muitas das vezes nós estamos em paz, mas amanhã nós já estamos vivendo uma vida de atribulação, de perseguição, de aflições. Mas aquele que está em Cristo tem paz, uma paz verdadeira, uma paz que o mundo não tem. Essa paz que Jesus nos apresenta, o mundo não tem. Essa alegria que nós temos, o mundo não tem essa alegria. A Bíblia diz que a alegria do mundo ela é passageira, mas a de Cristo, ela dura, ela é duradoura. No mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus está dizendo que é para você ter bom ânimo, meu querido. Porque assim como ele venceu, você também vence. Ah, irmão Gilvan, você fala isso porque você não sabe as lutas que eu estou enfrentando, as provas que eu estou vivendo. Eu sei, concordo com você. Mas vive esta palavra que Jesus deixou escrito, que você vai ter paz na sua vida. Você vai vencer, porque Cristo também venceu. E se você está em Cristo, você também vai vencer. Amém? Eu vou te fazer aqui, eu vou te relembrar algo de alguns dos discípulos que passaram por luta, que passaram por aflições. Você lembra de Davi? Eu amo falar de Davi, eu gosto de falar de Davi, porque Davi foi um dos servos do Senhor que deixou muito exemplo para nós.
né? Davi, olha as aflições que Davi passou, olha as humilhações que Davi enfrentou, olha as lutas que Davi enfrentou, até mesmo dentro da sua própria casa, mas Davi foi um vencedor. Por que Davi foi um vencedor? Porque Davi ele pecava, Davi ele errava, mas Davi ele se arrependia. No Salmo 51, Davi está lá confessando o seu pecado. E diante deste salmo também está lá Deus perdoando o pecado que Davi cometeu. Até mesmo Deus fala que Davi, ele é um homem segundo o coração dele. Você já viu dentro da Bíblia Deus falar para outra pessoa que era segundo o coração dele? Nunca vi. Só Davi. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Moisés foi o homem mais manso da terra. E olha que Deus está dizendo que Moisés foi o homem mais manso da terra. E a Bíblia diz que Moisés pegou um egípcio e matou com as suas próprias mãos e enterrou dentro da areia. Mas Deus está dizendo que Moisés foi o homem mais manso da terra. Então ninguém pode querer questionar Deus ou querer entender Deus. Você tem que aceitar o Deus que você serve. A Bíblia diz que Abraão foi amigo de Deus. Abraão foi conhecido como amigo de Deus. Olha os pecados que Abraão cometeu, meu querido. Todo mundo tem falha, todo mundo tem erro. A Bíblia diz que Abraão foi amigo dele. E Abraão, ele inventou uma mentira que colocou o povo todo do Senhor em dificuldade. A mentira que Abraão cometeu. Mas Deus está dizendo que Abraão é amigo dele. Você vai questionar Deus? Você tem que aceitar. Está entendendo? Não pode fazer questionamento. Aceita o que Deus tem para a sua vida. O que seria de Davi se não fosse Golias? Davi, a Bíblia diz que Golias, ele ficou 40 dias afrontando o povo de Deus. A Bíblia diz que Golias foi 40 dias de afronta. Ele afrontava o povo do Senhor. Aí a Bíblia diz que agora, de tanto Davi ver que Golias estava afrontando o povo de Deus, aí a Bíblia diz que Davi vai e se manifesta para poder derrotar o gigante. Enquanto você estiver de cabisbaixo, sem direção, sem rumo, você não vai chegar a lugar nenhum. Enquanto você abaixar sua cabeça, o gigante vai crescer na sua vida. Mas não abaixe a cabeça. Levante a sua cabeça, assim como Davi levantou a cabeça diante da afronta daquele gigante chamado Golias. Levanta a sua cabeça também diante desse gigante que tenta te afrontar os seus dias. Levante a cabeça. Nunca diga para Deus que você tem um grande problema, que você tem um grande gigante te afrontando. Mas diga para o seu grande gigante que tem te afrontado que você serve a um grande Deus. E quando você erguer a sua cabeça, você vai ver que o gigante que você achava que era gigante demais, quando você colocar a sua vida em ordem, colocar a sua casa na posição que Deus quer que você coloque, aí você vai ver que o gigante vai ser pequeno diante do Deus que você serve. Então, resumindo aqui o meu raciocínio, o que seria de Davi se não fosse Golias? Davi nunca que apareceria na história se Golias não tentasse afrontar. Mas a Bíblia diz que quando Davi vai lá para o arraial para derrotar o gigante, a Bíblia diz que Eliabe aparece na frente, no meio da batalha. Aí Eliabe, que era o seu irmão, falou bem assim: Davi, aonde foi que você deixou aquelas poucas ovelhas? Então Eliabe entrou na frente do gigante. A pedra que Davi tinha para acertar o gigante, Eliabe aparece na frente, e aí a Bíblia diz que Davi se esquivou de Eliabe. Por quê? Porque a briga de Davi não era com Eliabe, que era o seu irmão, a briga de Davi era com Golias, que estava afrontando o povo de Israel, querendo se engrandecer. Aí a Bíblia diz que Davi pede para Eliabe sair da frente, porque a briga dele não era com Eliabe, era com o gigante. As pedras que Davi tinha nas mãos para atirar no gigante, não era para atirar no seu irmão que entrou no meio, não, era para atirar no gigante. Aí quando Eliabe sai da frente, o gigante aparece, a Bíblia diz que com uma pedra, Davi derruba o gigante. Qual é a pedra que você tem na mão nessa manhã para derrotar o gigante que te afronta? Que pedra que você tem na mão nesta manhã para derrotar o gigante que está afrontando a sua vida? Não abaixe a sua cabeça. Outra coisa, outra passagem bíblica aqui sobre Ana e Penina. O que seria de Ana se não fosse Penina? A Bíblia diz que Penina vivia de irritar Ana, meu querido. Essa pessoa que tem te afrontado aí, ó, ele é o seu maior amigo e não sabe. Porque enquanto o teu inimigo não te afronta, você não vai orar. Enquanto você não vai orar, o milagre não acontece. Enquanto o milagre não acontece, a nação de Israel fica perdida. Sabe por quê? Enquanto Penina vivia de irritar Ana, a Bíblia diz que Ana ela chorava no templo,
ela rasgava o seu coração de amargura diante do altar do Senhor. E aí Deus ouviu a oração de Ana e respondeu a sua oração. O que eu aprendo? Se Ana não orasse pelas perseguições de Penina, Samuel não nascia. Se Samuel não nascesse, a nação de Israel estava perdida até hoje. Tá entendendo? Então, através das perseguições de Penina, fez Ana orar, através da oração de Ana, fez Samuel nascer. E através da oração, do nascimento de Samuel, que foi o fruto da oração de Ana, a nação de Israel foi salva e foi liberta. Tá entendendo? Então, deixa as pessoas que estão te perseguindo continuar te perseguindo, não importa. Deixa. As pessoas que te perseguem hoje, ele está te colocando de pé e não sabe. As pessoas que tentam te afrontar hoje, dizendo que você não é ninguém, que você não vai conseguir, eles estão te ajudando e não sabem. Porque se eles não te perseguem, você não ora. Se ele não ora, o milagre não acontece. Amém? Outra passagem bíblica. O que seria de Moisés se não fosse Faraó? Tá entendendo? A nação de Israel, se não fosse Moisés, se não fosse a perseguição de Faraó através, perseguindo Moisés, a nação de Israel, eu creio que estaria aprisionada até hoje. Mas Faraó se levantou com grande fúria. E outra, a Bíblia diz que o próprio Deus endurecia o coração de Faraó para não libertar o seu povo. Então tem pessoas que estão com o coração duro te perseguindo, é o próprio Deus que está fazendo isso. Porque se eles não te perseguem, você não busca. Se você não busca, você não ora. Se você não ora, você não jejua. Se você não jejua, você não lê a Bíblia. Se você não lê a Bíblia, você não tem entendimento nenhum para falar do amor de Deus. Então deixa os opositores te perseguir. Tá entendendo? O que seria de Nabucodonosor? O que seria de Daniel se não fosse Nabucodonosor? O que seria de Moisés se não fosse Faraó? O que seria de Golias se não fosse... O que seria de Davi se não fosse Golias? O que seria de Ana se não fosse Penina? Tá entendendo? Tem muitas passagens. Faltar-me-ia tempo aqui de falar sobre homens e mulheres de Deus que tiveram perseguições no seu ministério, mas através dessas perseguições eles tiveram êxito na sua chamada. Tá entendendo? Então, querido, deixa as pessoas te perseguir. Deixa as pessoas querer te humilhar. Deixa as pessoas querer te afrontar. Os opositores, entre aspas, sempre vai existir. Mas o que importa é que a vitória é sua e a vitória é garantida. Continue na posição que Deus te colocou. Vai nessa tua força, porque o Senhor é contigo. Tá entendendo? Deixa as pessoas te perseguir, deixa as pessoas te caluniar, deixa as pessoas te humilhar, deixa as pessoas te jogar na cisterna, como fizeram com José. Tá entendendo? Jogaram José na cisterna. E quem jogou José na cisterna? Não foi as pessoas que estavam lá fora que jogou José na cisterna, não. Foram os seus próprios irmãos. José foi vendido, José foi caluniado, José foi sido como escravo. Tá entendendo? Mas o que seria dos seus irmãos se eles não vendessem José lá para o Egito? Porque nos últimos dias eles precisaram do próprio José para poder se alimentar. E quem que estava de pé como governador? José. Eu estava lendo a Bíblia Sagrada, meus queridos e amados irmãos, e eu descobri que nessa época aqui não existia governador. Deus quebrou o protocolo para colocar José como governador do Egito. Não tem passagem na Bíblia que teve outros governadores. José foi o primeiro e o último governador no Egito. Por quê? Porque foi vendido pelos seus irmãos. Sabe o que é que eu aprendo com isso? Tem ministério de Deus te esperando que nunca foi usado. Está esperando você para ser usado. Deus está esperando você para quebrar o protocolo e colocar você de pé e te honrar. Deus está esperando você. Nesta manhã, erga a tua cabeça. Pega o teu telefone e liga para as pessoas que têm te perseguido. Olha, me persegue mais. Porque quanto mais me persegue, mais eu cresço. Tá entendendo? Esse dia eu estava conversando com o meu colega aqui, o Jean lá da elétrica, da empresa da Sugar Eletrodoméstico. Jean, lembrando de você, Jean, grande abraço aí para você, Deus continue te abençoando. Ontem nós tivemos essa conversa aqui, vou só finalizar aqui deixando um abraço para você. Grande Jean, meu querido amado Jean, ontem nós falamos sobre isso, foi uma palavra maravilhosa. Ele pôde me apresentar mais passagem bíblica que faltar-me-ia tempo de falar aqui também nesse vídeo. Mas Jean, grande abraço aí para você, tá? Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família. Grande abraço aí para Jean, eletricista aí da Sugar. Abração aí, ó.
Te amo em Cristo, viu, Jean? Deus abençoa. Então, resumindo, o que seria, irmão, desses opositores se Deus não nos usasse? Sempre existe, sempre vai existir. Não importa. Deus tem algo preparado para a sua vida. Amém? Que Deus abençoe a todos em Cristo em nome de Jesus e que Deus continue nos abençoando. Eu quero parar por aqui porque a gente vai falando assim do amor de Deus e Deus vai dando tanta revelação para nós, né? Mas é isso aí, meus queridos. Sempre vai ter pessoas para tentar te humilhar, para tentar te colocar lá para baixo, mas uma coisa eu te digo, não desista dos teus sonhos, não desista da tua chamada, não desista dos teus projetos. Opositores sempre vai existir, mas a vitória é sua em nome de Jesus. Vai nessa tua força porque o Senhor é contigo e vai te dar a vitória. Amém? Abração aí para todos os inscritos do canal. Que Deus abençoe você. Assista esse vídeo, dá um like, comenta, arrasta para cima e ativa o sininho. Amém? Deixa aí os comentários aí, porque seus comentários é muito importante aí. Deus abençoe a todos.